Pouso Alegre, 1º de fevereiro de 2023, quarta-feira, de tempo parcialmente encoberto, termômetros na casa dos 24 graus. No sul de Minas haverá chuva e nós iniciamos a edição 283 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, e vamos às notícias. Prefeitura de Pouso Alegre exonera os dois envolvidos no ato sexual no prédio pertencente à prefeitura, e nós divulgamos o nome do segundo envolvido. Terra treme no sul de Minas. Mulher morre afogada no temporal que caiu ontem em Cachoeira de Minas. Propagandas partidárias estaduais começam hoje. E Lavras tem uma das melhores escolas de pilotagem de Minas Gerais e agora terá a primeira mulher comandante do voo da Azul Linhas Aéreas. Luciana Haddad será comandante de uma aeronave de uma linha comercial e ela é lavrense. As regiões Sudeste e Sul de Minas seguem com ações de enfrentamento às consequências das chuvas, como informou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. É que há previsão de chuva para esse mês que irão exigir muita atenção. O Brasil fechou 2022 com 2.100.000 novas empresas abertas, de acordo com dados do mapa de empresas do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. São quase 20.200.000 de empreendimentos ativos. Os empresários individuais e microempreendedores individuais, o MEI, respondem junto por quase 14 milhões de empresas ativas no Brasil e com mais de 3 milhões de novos empreendimentos. A partir do dia 27 deste mês, o Ministério da Saúde iniciará a campanha de reforço contra a Covid-19 com vacinas bivalentes direcionadas, num primeiro momento, aos grupos prioritários de pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na segunda fase, serão vacinados pessoas entre 60 a 69 anos. Na terceira, gestantes e puérperas. E, por último, na quarta fase, os profissionais de saúde. As propagandas partidárias estaduais em Minas terão início hoje e o primeiro partido político a veicular inserções será o Rede Sustentabilidade, com inserções de 30 segundos, totalizando 5 minutos no primeiro semestre deste ano. Poços de Caldas identificou 55 focos positivos ao mosquito da dengue, o que colocou o município em médio risco, segundo a classificação do Ministério da Saúde. Foram vistoriados pelos agentes de endemias da Secretaria de Saúde 3.230 imóveis de diversas localidades durante a segunda semana de janeiro. Os preços para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, aumentaram a partir de hoje. Principalmente em Minas Gerais, viu? Os preços também aumentaram para os motoristas que desejam trocar a categoria do documento. O exame médico e psicológico, que custava bem menos, a partir de hoje vai custar R$ 200,20. Em Minas Gerais foi ampliado o quadro de cobertura da vacinação para reforçar a imunização para crianças menores de 2 anos. Da cobertura das 8 vacinas recomendadas para crianças menores de 2 anos, 7 indicaram aumento em relação a 2020 e 2021. Após o término do banho de sol, Júlio César da Silva foi encontrado morto no presídio de Alfenas. O detento foi encontrado caído no chão após os presos serem levados de volta às celas. Ele teria sido morto por outro detento que assumiu a autoria do crime. Segundo nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais,
por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. O detento que assumiu a culpa é Guilherme Antônio da Silva, e ele disse que o crime foi por vingança, pois no ano de 2016, Júlio César teria estuprado o seu irmão de 5 anos. Em Alfenas, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas durante patrulhamento no centro. Com ele foram encontrados 43 pinos de cocaína e R$153 em dinheiro. Moradores de Varginha que estavam no Peru foram resgatados pela Força Aérea do país depois de 30 horas. Eles passavam férias no Peru quando aconteceram os protestos contra a presidente do país, e a manifestação deixou 12 pessoas mortas e resultou no fechamento do aeroporto onde eles estavam. Os voos foram suspensos e as famílias de Varginha, que são 2 famílias de médicos, não tiveram como sair do país. As famílias alugaram tuk-tuk e foram para o hotel próximo ao aeroporto e ficaram trancadas no quarto. Terroristas infiltrados teriam promovido a violência e incendiado um tanque militar. Os varginhenses foram resgatados pela Força Aérea do Peru e encaminhados para longe dos conflitos. A Companhia de Gás de Minas Gerais reduziu, a partir de hoje, o preço do gás natural veicular para os postos e revendedores em 9,19%, o que irá proporcionar maior competitividade e diminuição dos custos aos motoristas que utilizam o gás natural veicular. Essa redução pode gerar uma economia de 30% para os motoristas. E o comando da Polícia Militar em Minas Gerais tem novo comandante, que é o Coronel Rodrigo Piassi do Nascimento. E o posto de chefe do Estado-Maior também foi trocado, assumindo o Coronel Marcelo Ramos de Oliveira. A solenidade de troca de comando ocorreu em Belo Horizonte. Em Cachoeira de Minas, as chuvas desta terça-feira, ontem, causaram estragos. Na rua Otávio Rocha, uma árvore caiu em frente ao poliesportivo. A chuva deixou ruas alagadas e um muro também caiu. Uma mulher, identificada como Aparecida Silva Rezende, morreu arrastada pela enxurrada, que também invadiu casas. A mulher voltava para a zona rural quando foi surpreendida pela enxurrada. Aparecida estava de bicicleta quando foi arrastada no bairro rural de Ribeirão Rezende, onde a correnteza a levou atravessando a mulher em uma cerca de arame e ela ficou numa área de pasto. Aparecida morreu afogada devido à quantidade de água que ela ingeriu. O SAMU completou 8 anos de funcionamento em Pouso Alegre e, para comemorar a data, houve celebração de missa solene na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Apesar dos trotes que o SAMU sofre, o SAMU tem sido referência em socorro na cidade e região. O Detran de Pouso Alegre volta a partir de hoje a atender no Serra Sul Shopping e não há agendamento prévio para o serviço e a senha terá que ser retirada no local a partir do meio-dia, viu? Havendo isenção do pagamento do estacionamento. No shopping também acontece o serviço de vistoria. O local é inapropriado para o atendimento e tem gerado inúmeras reclamações, onde até então os motoristas esperavam em pé, no sol ou na chuva, e não havia bancos
e outras medidas que gerassem conforto. O atendimento do Detran no shopping é fora de mão e causa mais prejuízo que benefícios. O motivo de o serviço ser prestado no shopping e não na cidade de Pouso Alegre ainda é um mistério. Será que era porque o shopping foi comprado por um integrante, por um ministro do Tribunal Superior, por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Vai saber. A PM de Pouso Alegre prendeu um casal que estava tentando roubar um carro no bairro São José, na rua Fonsina Guimarães Cobre, na madrugada de ontem. A prisão ocorreu durante um patrulhamento preventivo no bairro, que está a 50 metros da rua Comendador José Garcia. O casal arrombaria o carro com um alicate que cortaria o vergalhão. E o objetivo era furtar um objeto que estava dentro do veículo. Nesse trecho da Fonsina Guimarães Cobra, os furtos são muito normais, inclusive durante o dia. Então, deixou moto, deixou carro, dificilmente não sofrerá arrombamento e não será furtado. Em Pouso Alegre, um homem caiu da moto ontem na Avenida Dique 2 devido a óleo na pista. Agentes de trânsito tiveram que colocar serragem sobre o óleo e o motorista foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. E o Pouso Alegre Futebol Clube está com 6.000 ingressos à venda para o jogo contra o Patrocinense, que acontecerá neste sábado às 5 da tarde no Manduzão. Os ingressos custam de R$10 a R$50. E amanhã acontecerá no Conservatório Estadual de Música Juscelino Kubitschek, em Pouso Alegre, a prova para o curso técnico de design de interiores. A prova será às 7 da noite. O curso tem duração de 2 anos, sendo gratuito. Em Jacutinga, um homem foi preso pela Polícia Militar, suspeito de ameaçar um outro com uma arma de fogo. O homem ameaçado aluga um sítio, sendo que o proprietário do sítio chegou e o ameaçou com a arma, dando-lhe 2 meses para sair do imóvel. O proprietário negou as acusações à polícia militar, mas entregou uma pistola que estava na casa dele. Já em Congonhal, a polícia militar prendeu um homem que estava com uma arma de fogo encontrada durante busca pessoal. O homem estava no centro de Congonhal e, segundo informações que ele prestou à polícia, ele contou que estava com a pistola carregada para defesa pessoal. Em Pouso Alegre, a cidade fechou o mês de dezembro com 1.852 contratações de empregos, conforme apontou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem. Pouso Alegre teve saldo negativo se comparado os dados de dezembro com meses anteriores. O Cine de Pouso Alegre fechou o mês de janeiro com 97 vagas de emprego para 18 funções e contratações imediatas. O Cine pode ser acessado pelo site www.mg.gov.br. Exonerados pela Prefeitura de Pouso Alegre, os 2 funcionários pegos na repartição pública, um praticando sexo com uma mulher e o outro que filmou o ato ocorrido durante o dia. Benedito Silva da Cunha é o pastor Ditinho, que praticou o ato sexual com uma mulher na sala da repartição pública da Prefeitura de Pouso Alegre, onde era supervisor há 6 anos da seção de coordenadoria aos recuperados, ligados à Secretaria de Políticas Sociais. E o outro é Nápoles Peter Aquino da Silva, que era supervisor da seção de apoio aos recuperados. Os recuperados são infratores que cometeram pequenos delitos e prestavam serviços comunitários como pena alternativa.
pastor Ditinho, estava no setor, segundo a prefeitura, desde 2020 e em 2016 tentou uma vaga a vereador pelo Partido Verde, o PV, obtendo só 230 votos e com isso não conseguiu se eleger. O pastor Ditinho nega que a mulher que aparece no vídeo praticando um ato sexual com ele seja uma recuperanda. Agora, cabe à Prefeitura de Pouso Alegre abrir um processo administrativo para averiguação do caso. À Câmara Municipal de Vereadores compete abrir uma CPI para saber há quanto tempo isso vem ocorrendo na repartição pública. Se isso é assédio moral às recuperandas. E ao Ministério Público receber a denúncia e a Polícia Civil investigar o caso. São várias nuances que precisam ser investigadas, entre elas o abuso de poder, se a Prefeitura tinha conhecimento, se tinha, por que não tomou as medidas cabíveis e ficou esperando o jornal A Tribuna denunciar na edição desta semana para se manifestar. A mulher tem que ser ouvida para saber se era funcionária do setor. Se não, no caso dela não ser funcionária do setor, como acabou nessa relação sexual em pleno dia, se recebeu ou não dinheiro ou promessas de cargo. O caso é delicado e não pode deixar de ser punido. Nápoles Peter, que filmou o ato sexual, se participava ou não disso, se foi só esse vídeo ou foram registrados outros, com quais intenções filmou esse vídeo e para quais fins. Tudo isso tem que ser avaliado. Embora o pastor Ditinho e Nápoles Peter sejam funcionários comissionados e não concursados, eles prestavam serviço na prefeitura, no setor de recuperação de detentos. Então, é um caso muito delicado e muito grave. Denúncias apontam lâmpadas dos postes de iluminação pública em Pouso Alegre queimadas. E muitas irão completar aniversário sem que a REMA, empresa contratada pela prefeitura, realize a substituição. Na rua Afonso Guimarães Cobra, um poste chegou a ficar com a iluminação quebrada, danificada, por mais de 1 ano e meio. Em Pouso Alegre há ruas com enormes buracos que cabe um carrinho de picolé dentro. A situação é tão grave, pois um picolezeiro não conseguiu passar pelos buracos existentes na rua. Tá filmado isso, viu? E já tá na rede social. No bairro Morumbi, em Pouso Alegre, o asfalto cedeu e os buracos já apareceram na pista de rolamento. O recapeamento foi realizado recente e os buracos já voltaram a surgir, comprometendo o local. E a escola modelo do bairro São Cristóvão continua com a rua cheia de lama e buraco quando chove. Até o momento, a Prefeitura de Pouso Alegre não se indignou a solucionar o fato que causa muito aborrecimento aos alunos e também aos pais e responsáveis dos estudantes. E olha que a escola é modelo, pensa se não fosse. Iniciado hoje o estudo e planejamento, organização e preparação para o ano letivo, que terá início na próxima semana, que será segunda-feira, nas escolas estaduais, pela Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre. Preso ontem em Ouro Fino, Gabriel Rosa, suspeito de ter invadido a casa e agredido uma idosa na madrugada de ontem para roubar. Gabriel é conhecido como Montanha
e cumpria a pena em regime aberto e invadiu a casa da idosa depois de agredi-la, levando R$ 100 em dinheiro. O roubo aconteceu no Jardim Independência, em Ouro Fino. E acontece hoje às 6h30 da noite no Poliesportivo de Cachoeira de Minas, a semifinal do campeonato de futsal com a participação dos times infantis e adulto. Na sexta-feira será a final e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Na MG 290, um carro saiu da pista devido aos buracos existentes no local. Essa saída de pista foi hoje. No carro havia uma família e o acidente ocorreu porque houve corte no pneu. Agora, quem vai se responsabilizar por esse acidente? Quem vai pagar os estragos? Durante uma blitz de trânsito na MG 173 em Paraisópolis, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um foragido da Justiça suspeito de estupro de vulnerável em Nepomuceno. O homem foi preso no quilômetro 37 da MG 173. E começa hoje e termina no dia 15 em Caldas a inscrição para o concurso Rainha do Rodeio na Sala Mineira de Empreendedor. A interessada tem que ter idade acima de 14 anos. Prefeitura de Pouso Alegre se reuniu com o Sindicato dos Contabilistas na segunda-feira. Na pauta, a desburocratização dos trâmites para os empresários e diretrizes para a Sala Mineira do Empreendedor, que realizará cadastro das empresas pelo Redicim automaticamente, a partir do próximo dia 13. E a Escola Municipal Monsenhor Mendonça, que funciona na Praça João Pinheiro, em Pouso Alegre, recebeu 4 novas salas de aula, que irão atender mais 80 alunos, num total de 160 estudantes. Em São Lourenço, um barranco cedeu por conta da chuva de ontem na MGC 460, sentido a Pouso Alegre. A pista foi interditada pela Defesa Civil e um cabo de energia se rompeu. Em Monte Sião, a força dos ventos arrancou uma árvore de grande porte que caiu numa estrada vicinal do bairro dos Pinheiros, que dá acesso a Jacutinga. E ontem, em Bueno Brandão, a equipe do Cadastro Único visitou o bairro Piquiras para atualização, inclusão e esclarecimento de dúvidas sobre os programas sociais. A Prefeitura de Jacutinga abriu edital para aquisição de alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações para a merenda escolar da rede pública municipal de Jacutinga. Maiores informações no Departamento de Licitação da Prefeitura de Jacutinga. Na noite de ontem, moradores de Andradas e região no sul de Minas relataram tremor de terra. O tremor ocorreu em Divinolândia, no interior de São Paulo. Segundo o Observatório Sismológico da Universidade Federal de Brasília, ele foi sentido na região também do sul de Minas, além do epicentro, que foi em Divinolândia, e foi de 2,8 na escala Richter. Poços de Caldas e Botelho também sentiram o tremor de terra, além de Caldas e Andradas, no sul de Minas. O tremor foi considerado de pequena magnitude, podendo ser sentido a 150 quilômetros de distância do epicentro, que nesse caso foi Divinolândia, no interior de São Paulo. A área da Ponte Azul em Poço Fundo está interditada hoje até às 6 horas da tarde para a instalação das aduelas. Rotas alternativas deverão ser buscadas pelos motoristas. Em Itajubá teve alagamento das ruas e avenidas
com o temporal de ontem à tarde que caiu na cidade. A água invadiu casas também. Em Alfenas, um caixão foi furtado do cemitério. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O furto ocorreu no final de semana. E hoje em Puiúna, ao retorno dos encontros da terceira idade do Grupo Idade Feliz, no Centro de Promoção Humana e Social, a partir das 2 horas da tarde. O jornal Falado Online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 283 desta quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, termina aqui, com a colaboração dos nossos 8 correspondentes, entre eles José Cláudio, em Congonhal, e outros 4 na sala de redação. Então somos ao todo em 13. E das rádios web de Ouro Fino e Inconfidentes. Na realidade somos 15, né? Contando com as rádios web. E jornalista responsável, Sônia Cabral. A todos uma ótima quarta-feira e até amanhã.